Novamente, voltamos a gravar aqui a aula. Vamos à nossa correção. Tá certo? Vamos lá. Gente, questões 1 a 3. Eu vou tentar passar mais rápido para dar tempo para a gente fechar a continuidade da matéria, tá bom? Então, vamos lá. A questão primeira diz o seguinte. Para muitos historiadores, a Revolução Francesa foi, na prática, uma revolução burguesa, resultante do centralismo político. Gente, é sempre importante vocês tentarem destacar esses termos, tá certo? Do centralismo político e dos gastos financeiros desnecessários da coroa francesa. Tá certo? Então, vamos fazer uma análise dessa afirmação. Tá ok? Em primeiro ponto, nós temos que pensar o seguinte, né? Essa afirmação... Opa! Deixa eu colocar aqui para cima agora. Espera aí. Essa afirmação, ela pode ser considerada verdadeira, logicamente, né? Porque os burgueses eram uma classe voltada para o comércio e também foram eles responsáveis por fortalecer as grandes navegações. Então, de fato, eles eram uma força econômica muito importante ali na Europa, de maneira geral, e principalmente na França. E aí essa classe tão importante, né, no caso a burguesia, uma classe tão importante comercialmente falando, eles criticavam as regalias da nobreza e do clero. Ou seja, por que é que eu trabalho, né? Por que é que eu faço a economia girar? Vê só, vou destacar aqui o tema: burgueses voltados para o comércio, né? Se fortaleceram com as grandes navegações, porque foram eles de fato que investiram, né? Investiram mais do que a classe política nas grandes navegações. Se eu sou quem faz tudo funcionar, por que é que a nobreza e o clero vivem com tantas regalias? Em outras palavras, é isso. Tá bom? Então, o que nós temos que entender sobre a Revolução Francesa, no primeiro momento, é isso aí, certo? Entender essa questão. Cara, se era a burguesia quem sustentava tudo, porque só a nobreza e o clero é que viviam de boa. Tá certo? Gente, ó, correção depois vai para O lá. senhor vai mandar esses slides no Google Classroom? Sim, vai tudo para lá depois, viu, João? Gente, ó, outra coisa que eu tô Certo. sentindo falta é o seguinte. Muita gente não tá mandando as respostas para mim no Classroom. Tá certo? Eu nem olhei o de vocês ainda hoje, não tive tempo de olhar, né? O prazo ele vence sempre às 23h59 do dia anterior. Beleza, Iago, beleza. Mas é porque assim, gente, veja, o Classroom é onde vai ficar registrado que vocês estão fazendo as atividades. Então, embora vocês me mostrem aqui, embora vocês corrijam, embora eu sei que muita gente responde, mas não manda para lá, outros não respondem e dizem aqui que responderam. O que acontece? O que vai ficar registrado para nós vai ser o Classroom, tá bom? Então, cara, todo exercício que eu passar, terminou, tira a foto, manda para lá. Ou responde no comentário da turma, porque senão não tem como eu saber quem tá fazendo. Tá certo? Fica combinado assim. Ah, não falou, eu esqueço. Então, para não correr o risco de esquecer, o que é que você faz? Terminou o exercício, já manda. Tá certo? Vamos dar continuidade? Vamos lá, voltando. Ô, João Paulo, Oi. eu não prestei atenção direito, afiei as questões todinhas. Eu não fiz um A3 Tá, bronca não. na Ruim é se, escrita. Aí eu mandei as que eu fiz todinha. sim, ruim é se tu não tivesse feito nenhuma, né? Mas já fizesse tudo, tá beleza. Era. Pessoal, a burguesia criticava algumas estruturas políticas e econômicas desgastadas do antigo regime. Gente, ó, vamos aprender os termos científicos, tá bom? Antigo regime não era o regime de João Paulo, não, viu? Quando queria emagrecer, não. O antigo regime era o seguinte: o antigo regime era o absolutismo, tá certo? Era aquela centralização de todo o poder na mão do rei, tá bom? Então, a classe burguesa, ela estava fazendo críticas a essas estruturas políticas e econômicas que já estavam, que aqui, gente, a palavra é desgastadas, tá certo? Então, vamos tentar entender que críticas eram essas. Primeiro, eles criticavam a política e a economia desenvolvida pelo absolutismo. Era a primeira crítica que eles faziam, tá certo?
Então, aquela política e a economia, a centralização do poder na mão do rei e a economia mercantilista era muito criticada pelos burgueses. E as maiores críticas eram direcionadas a quê? Né? Então, vamos lá, em resumo, o que eu acabei de falar para vocês. Ó, o mercantilismo, só um minutinho, viu, Arthur? A centralização política e a estrutura da sociedade. Por quê? Porque aquela divisão em estados, em que um estado nunca chegava ao ponto do outro, tá certo? Oi, Arthur, pode falar. Professor, eu queria falar, esse meu segundo, eu coloquei assim, as críticas da burguesia eram direcionadas aos aspectos hereditários do antigo, a exclusão dos plebeus da condição social e a concentração dos poderes nas mãos da minoria, na economia, que o Estado não intervesse na economia, permitindo que usasse a si mesmo. Sim, sim. Não Você fez regulasse. tu fizesse a mesma coisa que eu, só que bem grande. Deixa eu abrir aqui a tela, eu acho melhor. Oi, Bia, pode falar. Eu posso falar a minha resposta? Sim. Coloquei em tópicos. Tá. O primeiro tópico assim, foi sobre a produção e distribuição de riquezas, a cobrança de impostos para sustentar o clero e a nobreza, e o trabalho compulsório, que se designava um trabalho obrigatório acompanhado por ameaças à vida. Uhum, também. Né? Com exceção do trabalho compulsório, o resto parece um país que eu conheço. É triste, mas é real. Vamos embora. Pois é, vamos lá. Pessoal, terceira questão, bem simples, para a gente finalizar aqui para a matéria. Explique a função de cada camada social abaixo, tendo em vista, né, como se organizava na sociedade francesa, né, na monarquia. Oi, Joãozito. Eu posso falar essa letra A? Letra A, diga aí. Era a menor parcela da população, menos de 1%, formado pelo clero, que se dividia em alto clero, de origem nobre, e de baixo clero, de origem burguesa. De acordo com sua origem, a igreja de, desmon, des, Lula. João Paulo, deixa eu falar, vai. Ok. Em resumo, Eu fui errado aqui essa parte. resumindo o que o João falou, pessoal. Era a menor parcela da população, né, ou seja, 1%, formado pelo clero. Opa, volta, criatura. Né? E João foi um pouquinho mais além, né? João foi um pouquinho mais além, dizendo que o clero se divide em dois, né? Em alto e em baixo clero. Tá bom? Mas em resumo... Falando que eles estavam no topo da pirâmide social e demonstravam força e influência junto à coroa francesa. É isso aí, rapaz, foi isso aí. Foi isso aí que João mandou o Bia colocar, não foi, João? E tu sempre fala, né? Eu mandei a resposta para ela aqui. Segundo estado. Foi, rapaz, ela pediu, João Paulo, tá vendo? Segundo estado, quem Sou responde aí muito. pra gente? Eu vou dar uma resposta a ele, João Paulo. Quem é que responde pra gente aí, o segundo estado? Letícia. Eu respondo terceiro. Você já tá... Eu vou responder o segundo. Vai, segundo estado, Letícia, vamos lá. Segundo estado, fazer essa camada social porque viviam das regalias mantidas pela coroa francesa. Ok. Em resumo, é isso mesmo, ó. Vamos lá. Né? As pessoas que eram mantidas, né, pela regalia da coroa francesa, cerca de 2% da população, que era quem? A família do rei, os que tinham títulos, né? Os aristocratas, né? Os donos de terra, a nobreza judiciária, aquela coisa toda, né? Tá certo? Eu até brinquei semana passada, né? Eu disse que era a aristocracia era a família Vieira, né? E a nobreza judiciária era a família de Marina. Eu brinquei semana passada, né? Que era o pessoal que via da justiça, né? E o terceiro estado ficou para Iago respondendo. Foi Iago. Eu cheguei a pedir para responder o terceiro estado e correu. Foi Arthur que falou, João Paulo. E foi para você ter sido Iago. Não, mas tu já respondeu. Vamos outra pessoa que não tem respondido ainda, terceiro estado? Diz aí pra gente. Se eu quiser, eu respondo. Se não... Vai tu mesmo, vai lá. Manda brasa. Era formado por todos aqueles que não tinham direitos, apenas de deveres. Eram os comerciantes, os camponeses e os sans-culottes, que representavam os artesãos
artesãos e proprietários do Estado francês. E bem, Proletários do Estado isso. francês. E bem abaixo, lá embaixo, os professores de ciências humanas, né, principalmente historiadores. É formado por aqueles que tinham apenas deveres, né, não tinham direitos, sustentavam a coroa e o clero, força de produção, né, comerciantes, camponeses, culotes. Tá bom? Foi bom a gente ter corrigido. Vamos lá, então. Gente, ó. Causas políticas e econômicas da Revolução Francesa. Essa figura aqui, pessoal, ela é emblemática da Revolução. Baixa a mão, João. Tu quer falar alguma coisa ainda? Tem que ligar o microfone. Isso, pronto. Essa figura aqui, pessoal, é uma figura bem emblemática, né? Ela se tornou símbolo da Revolução Francesa. Marianne, o nome dessa figura. Tem até nome a criatura. Tá certo? Conduzindo aqui, ó, a bandeira da Revolução. A armada, que ela não é besta. Né? E aí, tem um detalhe interessante nessa figura, é o seguinte. A personagem, ela tá com os seios de fora. Que é para dar o ideal de liberdade. Né? Em amplo sentido. Né? Vamos assim dizer. Tá certo? Mas vamos lá. Pessoal, causas econômicas e políticas da Revolução Francesa. Tá aí a partir da página 84 do nosso livro de história, tá certo? Vão localizando aí enquanto eu organizar aqui meu material também, tá certo? Pra gente começar. Bom, gente, vamos lá. Então, pessoal, os aspectos sociopolíticos, né, aliás, as causas econômicas e políticas da Revolução Francesa, a primeira delas os fatores financeiros e econômicos, tá certo? Vamos conversar um pouco sobre esses fatores financeiros e econômicos. Gente, pessoal, em primeiro lugar, nós tínhamos uma população reduzida, que tinha todos os privilégios, tá certo? Que nós denominamos, né, primeiro e segundo estado, respectivamente. E nós tínhamos uma parcela de 97% da população que sustentava o luxo desses dois estados. Além disso, né, existiam outros fatores também, que era a questão política, né? Ou seja, todo o poder centralizado nas mãos do rei, né? O que nós chamamos de antigo regime e também de absolutismo. E existia outro problema aí também que acontecia, que era o seguinte: todos os cargos do poder legislativo e judiciário eram indicados pelo próprio rei. Entendam bem a dimensão desse problema. Era como se hoje o presidente da República ele pudesse escolher quem seriam os deputados e quem seriam os juízes. Tá certo? Nesse caso, isso acontecendo, ele iria escolher pessoas que com certeza apoiassem as ideias dele. Por uma questão de lógica. Então, a primeira crítica política, né, que é feita pela classe burguesa na Revolução Francesa é justamente o absolutismo, ou seja, a centralização do poder nas mãos de uma única pessoa. Todo o poder político centralizado apenas nas mãos do rei. Tá certo? Deu para entender, gente, essa primeira crítica que foi feita aí? Sim, sim. Alguma pergunta? O João entrou em estado de letargia espiritual, tá já dormindo ali. Se ajeita, criatura. Ô, João Paulo, atrapalhando um pouquinho a aula, achei um negócio aqui, ó. Peraí. Ó, é direitinho. Virou a câmera? Ó, ó, aqui em São Joaquim, ó. Ó, peraí, deixa eu botar mais. Não tá focando, não. Ó, em São Joaquim aqui. Eu pesquisei aqui, fiquei rodando. Aí achei agora. Seu tá desligado.
Cara, é bom a gente ter essas ideias aí, entender? A gente buscar entender como é que está a nossa política, na verdade, entender? Esse nosso repasse de impostos aí, numa dimensão pequena. Cento e quantos milhões aí, Arthur? Mostra aí pra gente de novo. 177 milhões, aliás, 17 milhões, 798 mil, 77 reais e o número não para de subir. Entendeu? Observa aí. Entendeu como é? Observa aí como é que está se dando, né? Então, pessoal, essa crítica que era direcionada ao absolutismo, na verdade, era justamente contra a centralização do poder e contra essa possibilidade de indicação, né? O rei era quem indicava. Ah, não, vou indicar minhas pessoas para o parlamento. Logicamente, ele não ia indicar. É o que aconteceu hoje da política, né? Dentro de uma Câmara de Vereadores, nós temos situação e oposição. Aí, o que é que o prefeito tenta fazer? Tenta fazer com que o pessoal da oposição passe para o lado da situação. Para quê? Para favorecer a ele. Ah, não, porque vai ser mais fácil de aprovar projeto em prol da população. Não, velho, não é isso não. É que ele não quer ter oposição contra ele na casa, na verdade. Tá certo? Então, é assim, isso não é só em São Joaquim, isso não é só em Pernambuco, isso não é só no Brasil. Aonde exista política, onde exista democracia, vai ser dessa forma. Infelizmente, é dessa forma. Tá certo? Então, há essas críticas, né? E aí, os burgueses, cara, eles são influenciados pelo quê? São influenciados pelas ideias iluministas, eles são influenciados pelas coisas que estão acontecendo no mundo naquele momento, né? Pelas ideias de liberdade, igualdade, fraternidade que estão circulando ali naquele momento. E aí vão começar a criticar o poder real, certo? Vai ser a primeira crítica que vai ocorrer aí, tá certo? Sem contar também que o próprio parlamento não estava se contentando com essa situação, queria poder ter uma forma mais democrática de escolher seus líderes. E aí, quando é que essa revolução vai começar a dar o salto, na verdade? Essa revolução vai começar a saltar, pessoal, quando o rei ele manda um projeto para o parlamento de igualdade de impostos. Tá certo? Que igualdade de impostos era essa? Que todo mundo, independente da renda, pagasse a mesma quantidade de imposto. Equivaleria hoje a nós aqui em São Joaquim, que temos uma renda limitada, financeiramente falando, pagar o mesmo imposto do empresário de Caruaru. Tá certo? Aí com isso, o que acontece? Dentro desse contexto aí, o parlamento vai reagir contra essas medidas da coroa. Tá bom? Então, dando continuidade aqui, né, os fatores políticos, e aí o estopim da revolução vai acontecer com isso, né? Quando o parlamento ele vai enfrentar a coroa nesse sentido aí. Uma estratégia do rei era o seguinte: ele queria fazer uma votação também para aumentar a carga de impostos, né? De igualar, né, e consequentemente acabar aumentando para algumas pessoas esses impostos. E aí o que acontece? Ele queria fazer uma votação, reunir ali para fazer uma votação. Como é que ia ser essa votação? Ia ter representantes, presta atenção, dos 3 estados: representante do clero, representante da nobreza, representante da burguesia. Tudo ok até aí? Tudo certinho? Não, sabe por que não estava tudo certinho? Porque o voto não ia ser ia ser por estado. Então, cada estado ia ter um representante. Ou seja, nós teríamos um representante da nobreza, um representante do clero e um representante do terceiro estado, da burguesia. Justo? Não, porque esses 2 estados iriam votar igual, né? Logicamente, o clero e a nobreza iriam votar igual. E a nobreza ia estar sozinha. Então, o que é que o parlamento se reúne para propor? Não vamos fazer por estado, não. Vamos fazer com os representantes que a gente tem. Aí a nobreza, logicamente, né? Aliás, a burguesia iria estar na maioria. Aí o que é que o rei faz? O rei estabelece o chamado leito de justiça. O que é o leito de justiça, gente? O leito de justiça, na prática, é uma reunião que ele faz, ele direciona essa reunião. Ele, na posição de rei, ele vai direcionar essa reunião. E para que vai servir essa reunião?
Ah, não, nós vamos fazer o seguinte, né? A desculpa dele. Nós vamos aqui fazer um debate para juntar nossas ideias. Só que, na verdade, a reunião era para o seguinte, olha, é assim, viu? Você vai aprovar minhas ideias, senão você vai perder seu cargo. Ou você aprova minhas ideias, ou você vai perder seu cargo. Mais ou menos um joguete político, vamos assim dizer. Tá entendendo? Mais ou menos um joguetezinho político ali para tentar ameaçar os parlamentares. Era mais ou menos hoje, mais ou menos o seguinte. Era como se o presidente da República ele não tivesse conseguido aprovar um projeto de lei e aí reunisse ali os deputados, os senadores e começasse a dizer, olha, eu sei aqui a vida pessoal de cada um, eu sei o que pode fazer o povo se revoltar com cada um, então eu vou escancarar, ou vocês aprovam meus projetos, ou vai ser assim. Ou então, vamos pensar numa instância menor, é como se o prefeito do município reunisse ali os vereadores e dissesse, olha, vocês têm que votar da forma que eu quiser que vocês votem. Então, toma aqui, dá cá, toma aqui, toma um cargo, toma uma secretaria, toma uma diretoria, toma um dinheiro, toma de repente uma influência maior em algum aspecto, aquela coisa toda. Ou seja, negociata política, em outras palavras. Tá certo? Então, o pessoal, né, ele, para tentar ainda atrapalhar, ele vai diminuir a quantidade de parlamentares do terceiro estado. Ou seja, tudo para ferrar com o povão. Toda intenção era para ferrar ali com o povão, tá certo? Então, essas eleições na França, nessas eleições do século XVIII, elas eram acontecidas de maneira indireta, ou seja, ligou o microfone aí. Deixa eu desligar o microfone, pronto. Essa eleição era acontecida de maneira indireta, tá bom? E não era qualquer pessoa que podia participar. Lá na última, deixa eu ver, no último parágrafo da página 87 do livro de vocês, está descrevendo quem é que poderia participar do processo eleitoral. Ó, só podia participar, certo? Acompanha aí no livro de vocês, pessoal. A partir da terceira linha. Só podia participar do processo eleitoral quem tivesse emprego público e fosse formado em grau universitário. Cara, quem era na França daquela época tinha emprego público e tinha grau universitário? Somente a galera da alta burguesia mesmo, velho. Somente as pessoas que, né? Eu pensava que não podia ficar pior e fica. Né? Então, assim, só poucas pessoas teriam acesso àquilo ali. Tá entendendo? Em outras palavras, tudo que se fazia era para prejudicar o terceiro estado. Tá certo? Toda a intenção aí era simplesmente prejudicar o terceiro estado. E aí lá no finalzinho diz assim, ó, os 3 estados elaboraram um documento defendendo a liberdade individual e coletiva, bem como a propriedade privada. Aí lá no final a parte mais perigosa, que deu início, vamos dizer assim, ao povo começar a se revoltar. Também questionavam os privilégios do clero, a participação da igreja no governo francês, ou seja, em outras palavras, lançaram as bases da revolução, né? O povão em si estava se reunindo e se preparando para enfrentar o primeiro e o segundo estado, principalmente o segundo estado, vamos assim dizer, né? Principalmente a classe política que estava ali dominando aquele momento, tá certo? Então, gente, os estados gerais, né, foi essa reunião aí muito importante, uma assembleia composta pelo primeiro, segundo e terceiro estado para fazer a decisão dessas leis, né, principalmente a lei de reforma fiscal, ou seja, a lei dos impostos, justamente que a gente estava debatendo lá na primeira aula, tá bom? Esses impostos não iriam favorecer a população, porque era o seguinte, o que é que a população francesa percebia? Cara, a gente está pagando imposto. A maioria da população da França morrendo de fome. Eu já passei esse cenário para vocês semana passada. Não sei se vocês lembram. Fome, um êxodo, né, o pessoal fugindo da área rural para a área urbana por conta de um inverno muito rigoroso que destruiu plantações, né, que destruiu ali uma boa parte da produção, né, da França, 80% da produção rural, 80% da produção econômica da França era rural e destruiu boa parte disso aí. E também assim, o governo sem prestar assistência ao povo, né? O povo ali passando fome. E aí conta-se alguns relatos da época, galera, que assim, era coisa triste mesmo. Conta-se que as pessoas morrendo de fome passavam pelas casas dos nobres, pela casa da família real e pela casa das pessoas que viviam das regalias, né, que ali da nobreza, e olhavam pela janela e viam as pessoas fazendo banquetes imensos enquanto eles estavam morrendo de fome e de frio lá fora.
né? O famoso pão francês, né, que a gente, né, que é o primeiro alimento do dia de muita gente, ele se tornou tão caro que as pessoas trabalhavam o mês inteiro para comprar um, lá na França. Observa aí, a exploração, os impostos, os preços, ficaram todas desmanteladas das coisas que as pessoas trabalhavam um mês inteiro para comprar um pão francês. Um mês inteiro, cara. Imagina tu trabalhar de 1 de junho, de 1 a 30, ou é 31 esse mês? 30, né? Tu trabalhar de 1 a 30 de junho para comprar um pão francês. A gente tá achando 3, 4 pães por R$1 caro, imagina um mês de trabalho para comprar um. Ou seja, um mês de trabalho equivalendo a 25 centavos de hoje, a 30 centavos de hoje. Entendeu? Então, assim, a situação da França, cara, tava desmantelado o negócio, velho. Como o pessoal costuma dizer, o negócio tava meio sinistro ali pro lado da França. O povão sofrendo. O clero e a nobreza não queriam baixar as regalias dele, queriam ter as regalias garantidas às custas do povo, às custas do povão. E aí a crise estava instaurada, né? O povo francês não é que nem a galera daqui do Brasil, não, bicho, que aceita as coisas facilmente, não, assim, né? Acha até engraçado às vezes, não sei o quê, não, velho. O povo francês é meio esquentado das ideias, é um povo meio... Aquele negócio de francês ser associado sempre à ideia de o cara é muito fino, ele é francês, não sei o que lá. Não, velho, o francês ele é meio grosso, viu? Meu professor ele foi para a França, ele disse que fez lá um pedido numa lanchonete, aí disse que ficou esperando no balcão, né, para a pessoa entregar. Aí disse que no momento, porque ele tava, né, demorando um pouquinho, ele foi cruzar assim o braço, esperando. Normal. Aí disse que o rapaz da lanchonete virou para ele e disse: eu só tenho 2 mãos. Vê que cara. Aí ele disse: eu fiquei sem dizer nada, cara, porque eu não sabia nem o que falar naquela situação ali. Então, assim, gente, as bases da Revolução Francesa foram essas, tá certo? Próxima semana a gente vai ver a Revolução de fato, como foi que ela aconteceu, como foi que ela iniciou, né? Vamos começar a ver quem foi que já começou a perder as cabeças aí, né? E assim, a Revolução Francesa é um momento tão importante da nossa história, que é que eu falei para vocês. Ela divide, ela dá início a uma nova era, porque nós estávamos na Idade Moderna. Com a Revolução Francesa, a gente inaugura a Idade Contemporânea e muita coisa do nosso sistema hoje em dia foi criado lá. Então, hoje a gente tem o costume de dizer assim, né? A política se divide em direita e esquerda. Direita e esquerda surgiu na Revolução Francesa, cara. Essa ideia de direita e esquerda surgiu lá na Revolução Francesa. Então, vê a influência, né, que a Revolução Francesa, vamos ver, 1789, 231 anos depois, a gente ainda continua estudando esse evento que foi tão importante para a divisão da história ocidental e também para a influência política no nosso mundo de hoje, tá certo? Vou tentar voltar aqui para a tela mais uma vez, só para fechar aqui o resumo das ideias, né? E aí, pessoal, o exercício, né? Os exercícios, questões 4 a 7, das páginas 89 e 90, certo? Páginas 89 e 90. A gente ainda tem muita coisa para ver de Revolução Francesa, ainda é muita coisa mesmo. A gente tem para ver aí, né, que a Revolução Francesa ela é um período que ela casa com outro assunto muito interessante em história, que é justamente o Império Napoleônico, né? Tanto é que o conteúdo ele recebe esse nome, né? Ele é dividido, né, a Revolução Francesa, da Revolução Francesa ao período napoleônico. Napoleão Bonaparte, um dos maiores, assim, maior no sentido figurado, né? Um dos maiores nomes da história, na minha opinião, né? Uma pessoa grandiosa, né? Uma pessoa imensa, né? Historicamente falando, em estatura era pequenininho, né? Era Gildo Neto, né? Era pequenininho na estatura, mas era grande em feitos, né? Era que nem Iago aí, né? Pequeno na estatura, mas grande em feitos históricos aí, né? Uma pessoa que vai seguir aí os rumos, né, daquilo que... Pode ligar aí o microfone? Pode ligar, ligue. Liga aí o que você quer falar aí para o nosso grande público. Os legados, né? Vai seguir os legados, né? Vai seguir a Bíblia, né? O crescer, multiplicar e povoar toda a terra, né? E a gente vai precisar, velho. Depois desse negócio de Covid, a gente vai estar precisando desse negócio mesmo, viu? A gente vai ter que reabitar aí uma boa parte, viu? Gente, tem dúvidas, pessoal, ainda? Alguma coisa que vocês queiram perguntar, queiram questionar? Não?
De minha parte, não. Certo, beleza. Pessoal, responda lá as questões direitinho, tá certo? Quando for próxima quarta, a gente corrige e vai dando continuidade ao tema. A gente vai devagarinho mesmo, né? Porque o EAD pede isso, né? O EAD pede para que a gente vá mais devagarzinho. Mas aí, dá para a gente ir dando conta direitinho, tá certo? Amanhã a gente dá continuidade ao assunto sobre socialismo. Lembrando que a gente tem algumas pessoas para apresentar os socialistas utópicos, né? Bia. Quem tá batendo esse foco aí? Tá E Arthur, Iago e Cauê. E Arthur, Iago e Cauê. Tomara que o Cauê apareça, né? Será que ele pensava que era hoje o dia de apresentar e por isso que ele não veio pra aula, hein? Não. É porque se for, a gente pega ele na surpresa. Eita, inspirada, né? Lá, lembrando lá no grupo, porque se tiver. Não, manda lembrete não pro grupo, não. Lembro não. Pra ver, porque ele pode ter pensado que é hoje, né? E diz, não vou faltar pra não precisar apresentar. E amanhã eu pego ele na surpresa. Viu? Então ninguém faz nada, Pai. não. Ninguém faz nada, não, viu? Fica todo mundo quietinho.